O tema de hoje é um dos temas mais incríveis da área de gestão de pessoa e das organizações. O objetivo é mostrar que o verdadeiro líder, ele cria outros líderes e não seguidores. Como na aula passada, a respeito da diferença entre grupo e equipe, a gente mostrou essa imagem aqui. A imagem de vários cachorros desorganizados, uma imagem caótica, uma confusão, um verdadeiro caos. E a pergunta que se faz é o seguinte: esse caos se configura justamente devido a quê? Cadê o líder? Nessa outra imagem, várias crianças brincando num parquinho de diversão também configuram um certo caos, uma certa desorganização. Cadê o líder? Nessa imagem de uma sala de aula, há uma verdadeira fanforrice, né? Uma verdadeira bagunça. E nós perguntamos: cadê o líder? Nesse dramático jogo do Brasil contra a Alemanha, a gente pergunta: cadê o líder? No centro da imagem, a gente vê o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, sentado e desolado na hora de bater um pênalti. Ele que é justamente o capitão da seleção. E a gente pergunta: os motivos pelos quais a seleção perdeu para a Alemanha de goleada? Cadê o líder? Essa imagem também é muito representativa no campo político. Se a gente observar esses dados estatísticos, a presidente Dilma, em 2015, somando a avaliação do seu governo entre ruim, péssimo e irregular, dá praticamente quase 90% de rejeição. E a gente pergunta: cadê o líder? Pouco tempo depois, agora, recentemente, a Dilma sofreu impeachment e caiu. Cadê o líder? Olha essa empresa, essa organização. Olha que caos. Olha que bagunça. Olha que falta de respeito à empresa. E a gente pergunta: cadê o líder? Na aula passada, a respeito de grupo e equipe, nós mostramos uma orquestra sinfônica como representando a liderança, né? O maestro regendo uma orquestra pode ser comparado ao líder atuando numa empresa, gerando uma harmonia e tocando uma verdadeira música através da sua equipe de trabalho. Nessa aula de hoje, nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos comparar o líder ao farol. O líder pode ser comparado ao exemplo do farol, que ilumina os barcos em busca de orientação no mar. Então, essa talvez seria uma imagem muito simbólica. Um farol ali próximo da costa, onde orienta através da luz os barcos que estão se aproximando. Sem essa luz, os barcos praticamente não conseguem se encontrar na infinitude do mar. A pergunta agora, altamente desafiadora: se nasce líder ou torna-se líder? Nós já nascemos com a capacidade natural de liderança ou nos tornamos líderes com o tempo? Nós podemos verificar nas brincadeiras de criança, no relacionamento de crianças, que tem muitas crianças que já têm uma liderança natural. Através do seu comportamento e das suas atitudes, elas conseguem influenciar muitas outras crianças. Elas determinam a regra do jogo. Elas determinam para que caminho as outras crianças devem seguir. Uma das características fundamentais da liderança é a capacidade de influenciar pessoas. É a capacidade de formar seguidores. E a criança, já muito pequenininha, já tem essa capacidade de influenciar e formar seguidores. Então, é verdade sim. Tem algumas pessoas que já têm uma liderança natural. Entretanto, o líder que já nasce líder é muito bom, mas o líder que aprende a ser líder é muito melhor, porque o líder que aprende, ele não fica apenas afeito à sua liderança natural, da maneira como ele já nasceu, a sua espontaneidade, a sua capacidade natural de iniciativa, do seu carisma pessoal. Muito pelo contrário, o líder que aprende,
ele passa pelas experiências da vida, ele aprende com os erros, ele aprende com os acertos. A experiência lhe mostra os caminhos que ele deve seguir. Ele passou então pela adversidade, pelos obstáculos. Ele sabe então o caminho que ele deve tomar. Ele amadureceu, ele cresceu. O líder natural, ele é bom, mas o líder que aprende é muito melhor. Porque afinal de contas, a liderança é um processo permanente de aprendizado. A gente torna-se líder durante a vida inteira. Nós vamos aprendendo a ser líder durante a vida inteira. É um desafio pessoal e um desafio profissional muito grande, mas que pode ser vencido e que vale muito a pena. É muito gratificante a gente desempenhar o trabalho de liderança. Empresas sem líderes são como ovelhas sem pastor. Empresas que não se encontram, empresas sem sucesso, empresas que fracassam. Há um dado estatístico, uma pesquisa constatando que todos aqueles setores das organizações que não funcionam, não existe naquele local, não existe naquele setor uma liderança que coloca ela na linha do sucesso. Muito bem, mas o líder não pode se tornar num tirano, num ditador, aquele que comanda as pessoas a vida inteira. Muito pelo contrário. A função da liderança é guiar as pessoas até que elas não tenham condição de andar sozinhas. Mas a partir do instante que elas têm autonomia, adquirem independência, adquirem iniciativa, competência própria e são capazes de caminhar sozinhas, não há mais por que o líder ficar então organizando e liderando-as de maneira consecutiva. Muito pelo contrário, o papel do líder é formar outros líderes para que eles possam andar sozinhos. E andando sozinho vai aliviar o trabalho do próprio líder. O líder poderá ter a condição de delegar a responsabilidade, multiplicar a sua liderança e formar na organização uma liderança compartilhada, onde então os talentos e as qualidades são ampliadas cada vez mais dentro da empresa. Muito bem, a função do líder então é criar outros líderes e não seguidores. O líder não pode ser um ditador, não pode ser um comandante, aquele que apenas dá a ordem. Muito pelo contrário, ele tem que ser um facilitador, ele tem que ser um criador, ele tem que produzir novas lideranças a partir do seu próprio exemplo. O problema é quando o líder é um líder do mal, um líder do mal que guia as pessoas. São a chamada liderança autoritária ou liderança centralizadora. Nós podemos citar aqui o caso do líder Adolf Hitler, que provocou um verdadeiro holocausto nazista. Através da sua liderança, ele então empolgava, ele comovia, ele manipulava, ele explorava o sentimento e a boa intenção de uma multidão de pessoas. As pessoas, os seguidores de Hitler, eram realmente fanáticos, empolgados com a capacidade de liderança e de empolgação proporcionada pelo Hitler. A sua capacidade de liderança era utilizada para o mal. E olha no que deu. O holocausto nazista é o fruto de uma liderança do mal capaz de influenciar milhões de pessoas para propósitos, causas e objetivos que só levam a humanidade para o mal. Imagine então uma liderança autoritária, uma liderança centralizadora, autocrática numa organização, o tanto de mal que ela pode fazer por uma empresa. Podemos citar no campo social o skinhead, que são os novos neonazistas que não aceitam nordestinos, negros e pobres. Imagine então um líder autocrático e centralizador numa organização. Ele não verá as pessoas trabalhando junto com ele, mas ele verá as pessoas numa condição de inferioridade. O líder autocrático é uma pessoa que não vê qualidade nas pessoas, mas alguém que ele possa manipular, alguém que ele possa mandar, uma pessoa, um grupo de pessoas que ele possa então simplesmente manipulá-las. Mas, felizmente, a esperança é que também existem líderes do bem.
A liderança democrática e participativa, ela foi exercida durante toda a história da humanidade por lideranças do bem. Nas organizações e nas empresas não é diferente. Podemos citar o exemplo inspirador de Nelson Mandela. Nelson Mandela lutou contra a opressão e regime de segregação racial, chamado de apartheid, imposto pela Inglaterra à África do Sul. Esse líder fantástico ficou preso durante 27 anos, foi solto e, ao ser solto, se tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Que liderança maravilhosa, que liderança fantástica. Na sua visão de liderança, os verdadeiros líderes devem estar dispostos a sacrificar tudo pela liberdade do seu povo. Essa atitude, essa postura da liderança no campo social não é diferente nas organizações na empresa. O líder tem que ser capaz de dar o melhor de si para a sua equipe, tem que dar o melhor de si para a sua organização. Ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser uma inspiração, ele deve então ser um farol, uma luz que guia as pessoas para um propósito, para uma finalidade maior, que motive as pessoas a dar o melhor de si. Aliás, essa é uma das características também mais fundamentais do líder. Ele é capaz de ver o que as pessoas têm de melhor e potencializá-las para que de fato elas se transformem em pessoas melhores. Madre Teresa de Calcutá, outra liderança maravilhosa no campo religioso e espiritual. Qual o diferencial de Madre Teresa de Calcutá? Enquanto as freiras tradicionais ficavam em devoção e oração no convento, Madre Teresa de Calcutá decidiu cuidar dos doentes e pobres em Calcutá, na Índia. Ela saiu para a rua e foi fazer a caridade. É como, por exemplo, os líderes autocráticos e centralizadores ficam sentados em suas mesas e não participam da vida da organização. Não vai lá dar um tapinho no ombro dos funcionários, não interage, não troca convivência, não agrega valor no relacionamento. Madre Teresa saiu do convento e foi então cuidar dos pobres nas ruas de Calcutá. Assim também devem ser os líderes de uma organização, sair da mesa, sair da zona de conforto e buscar então o relacionamento com seus profissionais, conhecer e estimular o que eles têm de melhor. Gandhi também foi outro líder na Índia. Gandhi lutou pela libertação da Índia e pela Inglaterra, mas em vez da agressividade e o ódio, usou o princípio da não violência e jejuou beirando a morte. Quando as tropas inglesas se aproximavam dos manifestos organizados por Gandhi, as tropas deitavam-se no chão. E há episódios, inclusive, muito interessantes, que as tropas dedicavam um botão de flor para a tropa que queria atacar os rebeldes. O Gandhi acreditava que a força está na não força, a força está no amor, a força está na tolerância, a força está na compaixão. Nós podemos caracterizar o Gandhi como uma liderança ética, uma liderança baseada em valores, uma liderança servidora. Um exemplo a ser seguido nas organizações e nas empresas. Um líder que está ali e tem a consciência de que ele está ali para servir a organização, não para mandar, mas para servir. Gandhi disse uma frase incrível. Ele dizia: seja a mudança que você deseja ver no mundo. O líder, ele não cobra apenas que as pessoas sejam diferentes. Primeiro, ele é o exemplo. Depois ele cobra. Ele é o próprio exemplo daquilo que ele espera nas pessoas. Então o líder, primeiro ele é, depois ele cobra. Gandhi também dizia: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Isso significa o seguinte, que quando a gente faz o que ama, não existe sacrifício. Quando a gente faz o que ama, não existe dificuldade. Todo profissional que ama o que faz não pode ser considerado, não considera o seu trabalho como uma forma de sacrifício. Muito pelo contrário, o trabalho é uma forma de realização humana. O trabalho é uma forma de realização profissional. O trabalho nos eleva como ser humano. Logo, o trabalho feito com amor, feito com felicidade, é uma forma de realização e não de sacrifício. E os profissionais que convivem com a gente têm que perceber isso em nós e inspirar em nós para poder seguir o seu próprio caminho. Ou seja, ser uma referência, um farol para todos aqueles que também
habitam na organização. Malala, recentemente, uma líder extraordinária, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. A menina do Paquistão, de apenas 12 anos de idade, tinha um sonho. Ela só queria estudar, mas esse direito lhe foi negado num país muçulmano e impedida pelos terroristas talibãs, que a atacou no ônibus e deu um tiro na cabeça de Malala. A Malala, ela é uma referência para nós de liderança. Ela lutou, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ela nos trouxe uma mensagem muito interessante. Segundo ela, uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Ela tem a consciência que a educação é o caminho da transformação, tanto na sociedade como nas organizações. Não existe profissional que pode ficar parado. O trabalho numa organização é um trabalho de desenvolvimento profissional permanente. O profissional nunca pode parar de aprender. As organizações nunca podem parar de aprender. As organizações, na atualidade, têm que ser aprendentes, ou seja, elas têm que estar em processo permanente de mudança e aprendizado, se revigorando, se renovando permanentemente. Essa é a mensagem que Malala nos deixa para o mundo das organizações. No campo das organizações e da empresa, nós temos um dos maiores gurus, um dos maiores líderes e motivadores, um dos maiores administradores do século XX, chamado Jack Welch. O Jack Welch assumiu a General Electric falida e transformou numa das maiores empresas do planeta. A General Electric hoje habita no topo da liderança das organizações mundiais. O Jack Welch, ele tinha uma liderança espetacular. E perguntado a Jack Welch o que ele faria se ele tivesse um profissional muito competente, mas com desvios de valores, um profissional que não tivesse muita competência. Ele foi muito claro e muito objetivo. Ele dizia: o profissional competente, mas sem valores, eu demito. E, no entanto, aqueles profissionais que têm valores e têm ética, eu os mantenho, porque eu posso tornar pessoas melhores. Esse é o exemplo de Jack Welch. Nós preferimos ficar com os profissionais melhores, aqueles que querem melhorar, aqueles que querem desenvolver permanentemente, do que ficar com aqueles profissionais competentes, mas arrogantes, donos da verdade. Jack Welch pode ser considerado, sim, um líder de resultado, mas também uma liderança ética baseada em valores. Um exemplo extraordinário para o século XX e para o século XXI nas organizações. Muito bem. E aí que então chegamos a um momento prático, Você é um chefe ou você é um líder? Existe diferença entre o chefe e o líder? Vamos ver. Nessa tabela nós podemos observar aí, há uma confusão muito grande entre chefe e liderança. As pessoas confundem chefe como sendo líder e líder como sendo chefe, mas na verdade existe uma diferença muito profunda. Vejamos, o chefe ele manda, o líder não, ele orienta. O chefe ameaça, o líder incentiva. O chefe diz, vamos lá. O líder diz, o chefe diz, vai lá, de maneira autoritária. O líder diz, vamos lá, de maneira muito democrática. O chefe diz, ele é autoritário. O líder não, ele é companheiro. O chefe diz, eu fiz, eu não sei o que, eu não sei o que lá mais. O líder não, ele diz, nós. O chefe atua no eu, o líder atua no plural, no coletivo. O chefe ele atrapalha, ele ameaça, ele cria estresse, ele cria tensão na organização. O líder não, ele ajuda e cria uma atmosfera positiva dentro da organização. O chefe aponta culpados, ele nunca é o culpado é sempre o funcionário. O líder não, ele assume responsabilidade. O chefe faz mistério, o líder não, ele partilha conhecimento. Ele é um líder que ele é democrático, ele é participativo, ele gosta de ouvir o que as pessoas têm para ser colocado. O chefe ele fiscaliza, o líder não, ele acompanha. O chefe desmoraliza as pessoas, o líder não, ele confia na capacidade delas. O chefe promete, não cumpre e ainda se justifica. O líder não, ele só promete o que sabe que vai cumprir. Há uma coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Muito bem, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.